Imagine por um instante estar diante de uma pergunta que atravessa gerações. Se Deus é amor infinito, por que algumas pessoas não serão salvas? Essa não é apenas uma dúvida teológica, é um mistério que assombra milhões de fiéis e estudiosos, um dilema que mistura fé, justiça, medo e esperança. E é exatamente esse mistério que vamos investigar a fundo hoje. Logo nos primeiros segundos, você precisa entender o que está em jogo. Estamos falando de vida, morte, eternidade. A promessa da salvação é central para o cristianismo, mas as Escrituras deixam claro que nem todos terão acesso a ela. E aqui surge a tensão: quem são essas pessoas? Será que você mesmo pode estar entre elas? Essa é a pergunta que fará cada detalhe deste vídeo ser impossível de ignorar. Prepare-se, porque ao longo desta investigação vamos revelar quais são os 7 grupos de pessoas que, segundo a Bíblia, não entrarão no reino dos céus. 7 tipos humanos que, mesmo diante do amor divino, acabam excluídos do plano de salvação. E mais do que apenas citar versículos, nós vamos explorar as razões ocultas, as advertências severas e até os exemplos reais que tornam cada um desses casos tão perturbadores. Mas antes de mergulharmos nos 7 grupos, é preciso expor o pano de fundo dessa questão. Porque, para entender por que alguns são rejeitados, precisamos compreender a base da mensagem cristã, o equilíbrio entre amor e justiça. E aqui já existe a primeira polêmica. Se Deus é infinitamente amoroso, como pode negar a entrada a alguém? Não seria essa uma contradição? A resposta está em algo que muitas vezes preferimos não encarar: o amor de Deus não existe separado da sua justiça. As Escrituras revelam que o Criador ama cada ser humano sem exceção, mas ao mesmo tempo é santo, justo, incapaz de conviver com o pecado. É nesse ponto que a tensão explode. O amor deseja salvar, mas a justiça exige condenar o mal. O palco desse embate é a cruz, o lugar onde amor e justiça se encontram em equilíbrio. A salvação não é conquistada por méritos humanos, não pode ser comprada, e não depende de boas ações isoladas. Ela é descrita como um presente divino, um dom oferecido através de Cristo. Só que aqui está o detalhe que poucos querem aceitar: presentes podem ser aceitos ou rejeitados. E quando rejeitados, deixam de ter efeito. É nesse espaço, entre a oferta da salvação e a resposta humana, que se formam os 7 grupos de pessoas que não serão salvas. Cada grupo carrega uma marca em comum: a recusa em alinhar-se ao plano divino. Alguns por descrença, outros por orgulho, outros ainda por falsidade ou por simplesmente deixar a fé morrer. E se você acha que tudo isso está distante da sua realidade, preste atenção. Ao longo desta investigação, vamos perceber que cada um desses grupos não é formado por figuras abstratas de 2000 anos atrás. Não. Eles estão aqui, no presente, nos templos, nas ruas, talvez até dentro de nossas próprias casas, ou dentro de nós mesmos. Agora, um detalhe de bastidor importante: quando esse tema é abordado, ele costuma gerar 2 reações opostas. De um lado, há quem sinta medo, enxergando apenas condenação. Do outro, há quem se sinta seguro demais, certo de que já está imune. O problema é que as Escrituras mostram justamente o contrário. A arrogância espiritual pode ser tão perigosa quanto a descrença absoluta. E é isso que torna o tema tão polêmico. Não estamos falando de um julgamento humano, de uma opinião de igreja, mas de advertências presentes diretamente no texto bíblico. Advertências que incomodam, que dividem, que confrontam. Porque quando Jesus disse: "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai", ele deixou claro que a salvação não é um rótulo, não é uma aparência, não é um discurso vazio. Ela é uma transformação profunda. Essa é a primeira chave para entender por que nem todos serão salvos. Deus respeita escolhas. Ele oferece, mas não força. E justamente por respeitar o livre-arbítrio, permite que muitos escolham caminhos que os afastam da vida eterna. Por isso, ao longo deste vídeo, não pense que estamos apenas montando uma lista teórica. O que vamos explorar é um mapa de perigos espirituais, uma espécie de raio-x da condição humana. Cada grupo que você vai conhecer representa não só um aviso, mas um espelho. E a pergunta inevitável será: será que eu me encaixo em algum deles? Esse é o motivo pelo qual essa investigação não pode ser assistida de forma superficial. Porque, ao final, mais do que aprender quem não será salvo, a verdadeira questão será: o que eu preciso mudar para não estar entre eles? Estamos diante de um mistério milenar, repleto de drama, escolhas e consequências eternas. E como em toda boa investigação, o impacto não estará apenas nos fatos, mas na forma como eles revelam algo sobre nós mesmos.
Prepare-se, porque nos próximos minutos vamos iniciar a jornada pelos 7 grupos. E a cada passo, vamos nos aproximar do que talvez seja a resposta mais incômoda de todas: o que realmente separa alguém da salvação? O primeiro grupo vai direto ao coração da fé cristã e expõe a raiz de todas as outras exclusões. E é exatamente por isso que ele é o ponto de partida da nossa investigação. Imagine, por um instante, que você está diante de um tribunal invisível. O juiz não é humano, não é corruptível, não pode ser enganado. Ele enxerga o íntimo de cada pensamento, cada decisão secreta e cada escolha que moldou a vida de uma pessoa. Esse tribunal é o cenário final descrito na Bíblia, o momento em que cada um de nós será chamado a prestar contas. E é dentro desse pano de fundo solene que encontramos a lista das pessoas que não herdarão a salvação. Comecemos pelo primeiro grupo, os incrédulos. Em um mundo onde a fé é constantemente questionada, onde a ciência, a filosofia e até a política disputam o lugar da verdade, a incredulidade se tornou quase um estilo de vida. A Bíblia, no entanto, é categórica: eu que não creio, e ha sido condenado. Mas aqui não estamos falando apenas daquele que nunca ouviu falar de Deus. Estamos falando de quem ouve, entende, e ainda assim rejeita. O incrédulo não é apenas o que duvida, é o que escolhe permanecer na dúvida, mesmo quando confrontado com evidências espirituais e experiências transformadoras. Curiosamente, em muitos relatos bíblicos, a incredulidade está associada ao orgulho. É a recusa em se submeter a algo maior, em admitir que a vida não está sob nosso total controle. Pense no povo de Israel durante o Êxodo: viram o mar se abrir, comeram o maná que caía do céu, testemunharam milagres diários, mas ainda assim, murmuravam, duvidavam, rejeitavam. Essa incredulidade não era ignorância, era rebelião. E é justamente isso que o texto sagrado denuncia: a recusa consciente de acreditar, mesmo diante da verdade. Mas não paramos por aí. O segundo grupo é talvez ainda mais inquietante: aqueles que buscam outros meios de salvação. Vivemos em uma era plural, onde cada filosofia, cada espiritualidade alternativa, cada doutrina oferece caminhos aparentemente válidos para a paz interior, a iluminação ou até a eternidade. Mas o cerne da mensagem cristã é radical: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Isso significa que qualquer atalho, qualquer rota paralela, por mais atraente que pareça, não conduz à verdadeira redenção. E aqui mora a polêmica. Porque esse ponto toca em algo delicado: a exclusividade da fé cristã. Em um mundo que valoriza a tolerância e o respeito às diferenças, a ideia de que só há um caminho soa dura, quase ofensiva. Mas é exatamente essa dureza que confere ao ensinamento sua força. A Bíblia não promete que todos os caminhos levam a Deus, ela afirma que só existe um. Quem busca alternativas, quem tenta conciliar fé com práticas contrárias ao Evangelho, está, segundo o texto bíblico, se enganando. E esse engano, por mais bem intencionado que pareça, se torna fatal. Agora, prepare-se para o terceiro grupo, um dos mais perturbadores dentro da lista: os hipócritas. Aqui não falamos de descrentes declarados, nem de pessoas que seguem outros caminhos religiosos. Falamos de quem se apresenta como crente, mas vive uma farsa. A hipocrisia é talvez o pecado que Jesus mais confrontou durante seu ministério. Os fariseus, líderes religiosos da época, conheciam a lei, pregavam santidade, mas dentro de si estavam cheios de orgulho, ganância e falsidade. Para a sociedade, eram exemplos de piedade. Para Deus, eram sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. Essa denúncia ressoa até hoje. Quantos vivem uma fé de aparência? Quantos frequentam igrejas, entoam cânticos, participam de rituais, mas no íntimo não têm um relacionamento real com Deus? A hipocrisia não é apenas fingir, é usar a fé como máscara, é transformar a espiritualidade em espetáculo. E, segundo o texto bíblico, esse comportamento não só afasta a pessoa de Deus, mas também engana e escandaliza os outros, multiplicando o dano. Por isso, os hipócritas estão entre aqueles que não herdarão a salvação. E chegamos ao quarto grupo, os autojustificantes. Aqui entramos em um território ainda mais delicado. A autojustificação é o ato de acreditar que podemos, por nossas próprias forças, alcançar a salvação. É pensar: sou uma boa pessoa, ajudo os outros, não faço mal a ninguém, logo, mereço o céu. Parece nobre, parece justo, mas a mensagem bíblica desmonta essa ilusão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Não importa o quão ético ou altruísta alguém se considere, a Bíblia insiste que a salvação não pode ser conquistada por mérito humano. É dom gratuito, não resultado de obras, para que ninguém se glorie. Essa é uma das verdades mais desconfortáveis do Evangelho. Porque, em essência, ela nos coloca em igualdade. O bondoso e o criminoso, o religioso e o ateu, todos estão no mesmo ponto de partida, carentes de graça. A autojustificação é perigosa porque nos leva a acreditar que não precisamos de Cristo, que nossa moralidade é suficiente. É o orgulho travestido de virtude. E, segundo a Escritura, quem confia em si mesmo dessa forma, se exclui da verdadeira redenção. Até aqui já exploramos 4 grupos, e cada um deles revela não apenas uma falha, mas um padrão de coração: incredulidade, busca por atalhos, falsidade, confiança própria. 4 formas diferentes de rejeitar a salvação, mesmo que de maneira sutis. E é exatamente isso que torna essa investigação tão impactante. Porque, ao ouvir esses exemplos, não estamos apenas observando personagens distantes ou histórias antigas. Estamos sendo convidados a olhar no espelho. Será que em algum momento já caímos na incredulidade? Já buscamos salvação em outros caminhos? Já fingimos uma fé que não vivemos? Já confiamos em nossas próprias obras em vez da graça? Essas perguntas não são apenas retóricas. Elas são o prelúdio para os próximos capítulos dessa investigação, onde os grupos restantes revelam ainda mais camadas sombrias da condição humana. Prepare-se, porque o que vem a seguir mexe diretamente com o coração da fé. A blasfêmia contra o Espírito Santo, a apostasia e, por fim, o destino daqueles que já partiram desta vida. O que está em jogo aqui não é apenas teologia, é eternidade. Até aqui já percorremos uma trilha sombria e reveladora. Falamos dos incrédulos, dos que buscam outros meios, dos hipócritas e dos autojustificantes. Cada um desses grupos já nos mostrou o quanto as Escrituras são claras ao separar quem caminha para a vida eterna e quem rejeita a salvação. Mas o que vem agora não é apenas esclarecedor, é perturbador. Porque estamos diante dos 3 grupos mais controversos, aqueles que carregam consigo uma sentença ainda mais definitiva. O peso das palavras bíblicas sobre eles não deixa espaço para interpretações brandas. Vamos mergulhar fundo. O 5º grupo, os que blasfemam contra o Espírito Santo. De todos os ensinos de Jesus, poucos geraram tanto medo, debate e mistério quanto este: todo pecado será perdoado aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que significa, afinal, blasfemar contra o Espírito? Não estamos falando de uma frase dita em um momento de raiva, nem de uma dúvida sincera que alguém possa ter sobre a fé. A blasfêmia contra o Espírito Santo é descrita como uma rejeição consciente, deliberada e final à ação de Deus. É quando a pessoa, mesmo reconhecendo a verdade, escolhe chamar o bem de mal, a luz de trevas, a obra de Deus de obra do inimigo. Esse pecado é imperdoável porque não é apenas uma falha, é uma postura definitiva de coração. É como fechar todas as portas por dentro e jogar fora a chave. Imagine um homem que vê um milagre diante dos próprios olhos, sente em sua alma o chamado do Espírito, mas decide, ainda assim, rejeitar e chamar aquilo de engano ou de obra diabólica. Essa é a essência da blasfêmia: endurecer tanto o coração que não resta espaço para arrependimento. E aqui está o ponto mais assustador: quem blasfema contra o Espírito Santo não é alguém que tropeçou ou teve dúvidas. É alguém que não quer mais ser alcançado. E por isso, a Bíblia afirma que não há perdão. O 6º grupo, os apóstatas. Se a blasfêmia já causa temor, a apostasia é igualmente alarmante. Apostasia significa abandono da fé. Estamos falando de pessoas que um dia creram, que viveram experiências espirituais, que foram parte da comunidade da fé, mas decidiram abandonar tudo. Não estamos tratando de quem se afastou temporariamente, ou de quem atravessa uma crise espiritual. O apóstata é aquele que rompeu deliberadamente com a fé em Cristo e não deseja voltar. O autor de Hebreus é incisivo: é impossível renovar outra vez para arrependimento aqueles que caíram, crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. São palavras duras, quase chocantes. A ideia é que a apostasia não é um simples erro, é uma escolha consciente de rejeitar aquilo que um dia se aceitou. É cuspir no dom da salvação, é desprezar a cruz depois de já ter conhecido seu poder. Essa categoria gera debates intensos. Muitos se perguntam: será que alguém que apóstata nunca foi realmente salvo? Outros respondem: não, essa é a prova de que a salvação pode ser rejeitada.
Independentemente das correntes teológicas, o ponto é claro: a Bíblia alerta com seriedade extrema contra o perigo da apostasia. Ela mostra que não basta apenas começar a corrida da fé, é preciso perseverar até o fim. E aqui chegamos a uma reflexão crucial. Quantas pessoas já vimos abandonar sua fé, desprezar tudo o que um dia viveram, mergulhar de volta em uma vida sem Deus? O alerta é real e vivo. A apostasia não é um mito teológico, é um risco presente em cada geração. O sétimo grupo, os mortos sem salvação. E então, chegamos ao ponto mais inescapável, o que fecha a lista com um peso quase insuportável: os mortos. A Bíblia declara que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa é uma sentença direta: a morte sela o destino eterno. Não há segunda chance, não há reencarnação, não há purgatório. Uma vez que a vida se encerra, também se encerra a oportunidade de aceitar a salvação. A parábola do rico e Lázaro é talvez o retrato mais vívido desse princípio. Dois homens morrem. Um é levado ao consolo eterno, o outro ao tormento. O rico súplica por uma segunda chance, por uma visita que possa alertar seus irmãos. Mas a resposta é categórica: já existe a revelação, já existe a verdade, e se não ouviram em vida, não ouvirão agora. Essa realidade é dura, até mesmo cruel aos olhos humanos. Mas ela reforça a urgência da mensagem. A vida é o campo de decisão. O amanhã não está garantido. Cada dia é uma oportunidade de responder ao chamado divino, e um dia será o último. A convergência dos três grupos. O que impressiona é que esses três últimos grupos, blasfemadores, apóstatas e mortos sem salvação, têm algo em comum: a irreversibilidade. Enquanto nos quatro primeiros grupos ainda havia espaço para mudança, para arrependimento, aqui estamos diante de pontos sem retorno. É como atravessar uma porta que se fecha para sempre. E isso nos conduz ao clímax emocional da nossa narrativa: a constatação de que a salvação é o dom mais precioso, mas também o mais urgente. Não é um convite que pode ser adiado indefinidamente. É um presente que precisa ser aceito enquanto o coração ainda bate. Imagine agora o espectador diante dessa revelação. A tensão se instala: e eu? Onde estou nessa lista? Minha fé é verdadeira? Ou estou vivendo na ilusão de que tenho tempo infinito para decidir? Esse é o ponto alto da nossa narrativa, onde o público não apenas absorve informação, mas se vê dentro da história. Porque essa investigação não fala apenas sobre personagens bíblicos, fala sobre cada um de nós. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas não ao fim da mensagem. Ao longo deste vídeo, percorremos um caminho intenso, que mexeu com nossa razão, com nossas emoções e, acima de tudo, com nossa consciência espiritual. Vimos que, segundo as Escrituras, existem 7 grupos de pessoas que não podem ser salvas. E não porque Deus não queira, não porque o amor divino seja limitado, mas porque a decisão de cada um pesa eternamente. Relembrando o que vimos até aqui: os incrédulos, que rejeitam a fé e escolhem caminhar pela vida como se Deus fosse apenas um detalhe irrelevante. Os que buscam outros meios de salvação, confiando em filosofias humanas, obras ou religiões alternativas, ignorando que só em Cristo há redenção. Os hipócritas, que vestem uma máscara de fé, mas vivem uma vida contrária àquilo que proclamam. Os autojustificantes, que acreditam que podem, por si mesmos, conquistar o favor de Deus, como se a cruz fosse desnecessária. Os que blasfemam contra o Espírito Santo, rejeitando de forma definitiva a obra de Deus em suas vidas. Os apóstatas, que conhecendo a verdade, escolhem abandoná-la deliberadamente. E, por fim, os mortos sem salvação, cujo destino já foi selado porque a oportunidade termina no instante da morte. Cada um desses grupos revela um aspecto profundo da natureza humana e da forma como nos relacionamos com Deus. E se há algo que aprendemos com esse estudo é que a salvação não é um detalhe religioso, ela é a questão mais urgente da vida. O que une todos esses grupos? As escolhas. A Bíblia mostra que Deus estende a mão, que Ele oferece graça, perdão e vida eterna a todos. Mas ao mesmo tempo, Ele não obriga ninguém a aceitá-la. Ele respeita nossas decisões, mesmo que elas nos levem ao afastamento definitivo. E aqui está a tensão dramática que precisamos absorver: a eternidade não é algo que será decidido no futuro distante, em um tribunal cósmico nebuloso. Não. Ela está sendo decidida agora, a cada pensamento, a cada decisão, a cada passo que damos. Os que estão em Cristo têm segurança, mesmo com suas falhas, porque a fé se apoia na obra de Jesus.
Mas os que rejeitam, ignoram ou brincam com essa verdade se colocam em risco. E é exatamente isso que as Escrituras repetem inúmeras vezes: o tempo de decidir é hoje. Reflexão final: onde estamos nessa história? É impossível ouvir tudo isso e não se perguntar: em qual desses grupos eu me encaixo? Será que estou apenas repetindo palavras religiosas, mas vivendo como se Deus fosse distante? Será que estou confiando em mim mesmo, achando que minhas boas obras são suficientes? Ou será que já experimentei a fé, mas vivo perigosamente perto da apostasia, prestes a abandonar tudo? Essas perguntas não têm o objetivo de gerar medo vazio, mas de despertar consciência. A vida passa rápido, e a eternidade é longa demais para ser deixada de lado. O clímax desta narrativa não é apenas a revelação dos 7 grupos, mas o apelo que ela nos faz: não desperdice a chance de escolher Cristo agora. Não deixe que a indiferença, a hipocrisia ou a autoconfiança roubem aquilo que pode ser o maior presente da sua vida. Imagine estar diante de um tribunal, e os livros da vida sendo abertos. Cada palavra, cada ação, cada decisão registrada. Não haverá espaço para desculpas, para justificativas, para "mas eu não sabia". A sentença será baseada no que vivemos e acreditamos enquanto havia tempo. A cena descrita em Apocalipse é assustadora e ao mesmo tempo reveladora: mortos grandes e pequenos, todos diante do trono. Ali não haverá classes sociais, não haverá títulos, não haverá privilégios. Apenas vidas nuas diante da verdade eterna. E quando pensamos nisso, a urgência se torna inescapável. Não é apenas sobre teologia, não é apenas sobre religião, é sobre destino eterno. Por isso, a mensagem final deste vídeo não pode ser outra: aproveite o tempo que você ainda tem. Se a sua fé é verdadeira, aprofunde-a. Se você está distante, volte. Se você ainda não decidiu, não adie mais. O amanhã não nos pertence. E que isso não seja visto como um fardo pesado, mas como uma oportunidade maravilhosa. A salvação é o maior presente que já foi oferecido à humanidade, e está acessível a todos os que crerem em Cristo. É um dom de amor, não um peso de condenação. Assim, fechamos nossa investigação sobre os 7 grupos que, segundo a Bíblia, não podem ser salvos. Foi um mergulho intenso, repleto de mistério, reflexão e verdades difíceis de engolir. Mas ao final, a grande lição é clara: a vida que temos agora é a única chance que temos de decidir a eternidade. Que cada um de nós possa viver com essa consciência, não de forma paranoica, mas de forma responsável e cheia de fé. Que nossas escolhas reflitam a esperança que carregamos. E que, ao final, possamos ouvir aquelas palavras que todo crente anseia escutar: vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor. E você, que acompanhou até aqui, não esqueça de compartilhar este vídeo com quem você ama. Talvez seja justamente essa mensagem que desperte alguém antes que seja tarde demais. Porque no fim, a maior tragédia não é descobrir os 7 grupos que não serão salvos, mas ignorar que ainda há tempo para não estar entre eles.